Vamos para mais uma live e hoje eu trouxe uma live diferente aqui para vocês. Então eu vou começar a fazer o que eu já estava planejando a fazer há muito tempo, que são lives de assuntos mesmo que eu vou trazer aqui com o nosso embasamento dentro do que a gente está disposto a fazer aqui no YouTube, que é trazer conhecimento, tá? A intenção é trazer informações, trazer conhecimento. Então, basicamente, eu vou trabalhar por hora só com essas lives de ensaios, que são textos que eu elaboro, mas eu não posto em lugar nenhum. Então, nada como fazer live para vocês, que eu sei que vocês gostam. Então, eu vou trazer esses textos em forma de live para vocês. Vamos, porque o assunto hoje, eu dividir aqui a tela com vocês, é quimbandas. Quimbandas. Existem vários tipos de quimbandas, né? Pessoal, eu vou indo debruçando aqui com vocês. O texto não é longo, tá? Mas a gente vai indo parando, vou indo dando uma olhada no chat. Dúvidas vocês podem mandar aí, que vai ser bastante interessante. Então vamos lá. A quimbanda banda original e a quimbanda satanista do Brasil. Nós vamos fazer essa comparação da quimbanda banto original e a quimbanda satanista do Brasil. Por que eu peguei esses dois objetos para comparar? Não é para difamar ninguém, mas é para trazer essa comparação, que é uma comparação histórica e é notória a diferença de uma para a outra. A quimbanda banto original é aquela que nós vamos encontrar em território banto. Então, essa quimbanda vem para cá. E aqui também surge uma quimbanda que vai ser denominada quimbanda satanista do Brasil. Então, ela está presente aqui. Na verdade, ela está muito mais presente nas redes sociais do que a quimbanda banto original. Existem quimbandas bantos originais hoje no Brasil? Existe. Existe a minha e existe outras. Eu não vou falar das outras casas porque eu não sei se eles querem que eu fale. Por quê? Porque quem cultua quimbanda banto geralmente não gosta de divulgar, porque são tradições familiares. Eles não permitem que outras pessoas de fora adentrem os seus conhecimentos, porque toda vez que nós abrimos as portas, as pessoas entraram, nos roubaram e depois nos massacraram. Então, não é notório, é notório que essas pessoas não queiram ser divulgadas. Mas a quimbanda satanista do Brasil, ela é muito bem divulgada, porque, vocês sabem por quê, né? Porque ali rola muito comércio, rola muita coisa assim, e quanto mais divulgar, melhor para eles. Eles querem mesmo dinheiro e publicidade. Então, a quimbanda satanista no Brasil, na internet, ela é muito mais popular. Então, acaba com que as pessoas só conhecem a quimbanda satanista. E isso traz o quê? Um aspecto de que só existe a quimbanda satanista no Brasil. Mas não, existe a quimbanda banto original. Ela foi preservada no seio do candomblé de Angola. Depois, junto com Calundum, as próprias tradições de Angola, a cabula, vai dar a origem à macumba carioca, e da macumba carioca ela se divide entre umbanda e quimbanda. Basicamente assim. Hoje eu não quero falar da história da quimbanda, mas a gente vai ter que entrar de vez em quando nessa questão. Mas só para você entender que ainda existe sim quimbanda banto original e existe também a quimbanda satanista do Brasil. Então são dois fenômenos que nós presenciamos no Brasil, então são dois objetos de observação. Nós estamos aqui, então, para observar esses dois objetos. Então, eu estou aqui para defender a minha quimbanda banto original, porque eu sou uma das poucas pessoas que divulga ela na internet. Então, vamos lá. A quimbanda banto original e a quimbanda satanista do Brasil são expressões distintas dentro da religiosidade do Brasil, cada uma com fundamentos e objetivos bem diferentes. Então, são expressões distintas, ou seja, diferentes. Elas podem até se aproximar em alguns aspectos, mas elas são diferentes. Sim, expressões religiosas. Algumas se consideram seitas, mas são, sim, expressões religiosas e brasileiras. Cada uma tem seu fundamento, e fundamento nós não vamos discutir aqui,
mas sim os objetivos. Ali tem os seus objetivos que também são bem diferentes. Boa noite, Evelyn. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro tópico, a origem e as influências. Quimbanda Banto surgiu no contexto das religiões tradicionais africanas dos povos bantos, principalmente em regiões como Congo, Angola e Moçambique. Foi trazida ao Brasil pelos escravizados e se preservou no candomblé de Angola, formando a macumba carioca e, posteriormente, se dividindo Quimbanda versus Umbanda. No primórdio da coisa, tudo era uma coisa só. Então, quando você falava macumba carioca, você entendia que ali tinha vários aspectos de culto. Não só o que nós entendemos como Umbanda hoje e não só o que nós entendemos como Quimbanda hoje. Então, a macumba carioca foi esse centro nervoso de todo tipo de espiritualidade afro-indígena brasileira. Depois que chega o kardecismo no Brasil, o kardecismo se instala no Brasil e acontece um fenômeno político chamado Getúlio Vargas, então proposto uma religião para o Brasil. E naquela época, nós tínhamos dois centros de religiosidade, que era a católica e que era a macumba. O catolicismo não poderia se converter para uma religião brasileira porque já é uma religião romana. Então, a Federação Espírita, junto com o governo do Getúlio Vargas, ele propõe, então, que a macumba carioca tivesse um papel na formação dessa religião brasileira. Então, os espíritas brasileiros, eles vão lá, eles resgatam a história de Zélio Fernandino de Moraes, que até então Zélio não tinha fundado uma religião, ele tinha fundado um terreiro, só um terreiro. Ele abriu um terreiro e chamou de Alabanda. A Federação Espírita depois ela resgata essa história, cria um mito de fundação, coloca Zélio como fundador da Umbanda, porque eles tiram o nome de Alabanda, porque Alabanda seria algo que remete ao islamismo por causa da influência dos malês no Rio de Janeiro. Alá-banda, ou seja, o lado de Deus, o lado de Alá, o lugar de Alá. Então eles tiram isso porque eles querem fundar algo brasileiro e substitui para Umbanda. E eles começam a limpar a macumba para que ela se torne algo purista, a partir da influência dos espíritas kardecistas brasileiros. Então, eles tiram todos os elementos indígenas e os elementos africanos, ficando somente os elementos espirituais que vão ligar ao povo brasileiro. Então, você percebe que na Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo ele é dito como um brasileiro e não como um indígena. O preto velho, ele é um beato brasileiro, ele não é um africano velho, e assim sucessivamente. Então, as pessoas que lutaram contra a fundação da Umbanda dessa forma, eles vão ficar na margem da sociedade, e é aí que entra a nossa história. Então, nós temos um povo indo para a Umbanda, tornando a macumba purista, é o famoso fenômeno de embranquecimento, tirar os elementos africanos e indígenas para ficar somente elementos brasileiros. E isso é tão notório que a Umbanda é fundada no Dia Nacional no Dia Nacional da República, eu acho que é isso, que era um dia muito importante justamente para dar ênfase a essa questão da religião ser brasileira. Getúlio Vargas era nacionalista, ele queria trazer uma identidade brasileira, e para ter uma identidade brasileira precisávamos de uma religião também brasileira. Por isso que também a Umbanda, no mito de fundação, é colocado um caboclo fundador dessa religião. E Getúlio
com o seu ministro da Cultura, eles vão incentivar muito a figura do caboclo sendo popular no Brasil. E até hoje, muitos lugares fazem festas aos caboclos por causa dessa influência cultural imposta por Getúlio Vargas. Então, a figura do caboclo é uma figura brasileira nessa época e não uma figura indígena. Entenda isso. Somente na macumba e na quimbanda, que são as expressões que vão resistir à fundação da Umbanda, que vão permanecer os africanos e também os indígenas. Então é na macumba e na quimbanda que nós vamos encontrar o indígena e o africano. Perfeito. Então, tudo isso que não quis se misturar à fundação da Umbanda, ela vai ficar ali solta na margem da sociedade. Eles vão chamar de culto clandestino, eles vão chamar de seitas, eles vão chamar de ter um nome que eles chamam, casa de fortuna, eles vão chamar de um monte de coisa, mas eles não vão chamar de expressão religiosa africana, de forma nenhuma. Nessa bagunça toda, nós vamos encontrar celebridades como o Tata Tancredo, que lutou muito para se preservar ali, mas também é uma história à parte. Aonde eu quero entrar? Como essas expressões ficaram à deriva, muitas pessoas se apossaram dessas tradições, que não se fundiram à Umbanda, que foram rejeitadas pela Umbanda fundada pela Federação Espírita de Niterói. E algumas dessas pessoas, que a gente vai falar depois, pegaram essa macumba e transformaram na quimbanda satanista. Mas quem resistiu se isolou e permaneceu no seu culto familiar, fazendo o culto como era antigamente. Então, sim, existe hoje pessoas que não aderiram à fundação da Umbanda, não trocaram as suas placas, melhor, elas tiraram a placa e permaneceram fazendo seus cultos pessoais. Essa é a quimbanda banto existente no Brasil hoje. São cultos secretos. Então, você não vai encontrar na internet. Você vai encontrar indo lá, na casa deles, você vai encontrar. Eles vão te ensinar? Não. Eles vão te iniciar? Não. Eles não vão te dar nada. Eles vão te dar cura se você estiver precisando. Se você estiver precisando de cura, eles vão deixar. Eles vão te dar. Mas aí surge então a quimbanda como expressão, porque não era mais macumba carioca, agora é quimbanda. Então ali tem uma ruptura. Então o que era a macumba? Ela se divide em duas, a Umbanda e a quimbanda. A Umbanda ficou com a Federação Espírita de Niterói e a quimbanda fica à deriva até a segunda parte dessa história. Que aí agora nós temos a quimbanda satanista do Brasil. É uma vertente moderna criada por indivíduos e grupos que reinterpretaram a quimbanda de maneira influenciada pelas correntes esotéricas ocidentais, principalmente ligadas ao satanismo moderno e ao ocultismo europeu, presentes nas casas esotéricas e lojas maçônicas do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, nós vamos entrar aqui numa outra disputa de território mágico no Brasil. A primeira disputa foi cultura negra contra catolicismo. Deu empate. A segunda disputa foi Umbanda versus Macumba Carioca. A Umbanda ganhou. A Macumba Carioca perdeu. A Macumba Carioca se fragmentou e boa parte dela virou culto familiar, isolada, que é o culto de quimbanda banto, e a outra parte ficou à deriva. Eles não queriam ficar com a Umbanda, porque a Umbanda se aproximou muito do kardecismo e do catolicismo, e não era a ideia da macumba em si. Então, nós temos um terceiro grupo aparecendo aí, que são os esotéricos, os ocultistas e os maçons. Essas pessoas, elas não eram espíritas kardecistas. Eles até poderiam participar, mas não era a premissa deles serem isso. Eram as pertencentes às escolas esotéricas, principalmente de Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul. Eles precisavam de um local para fazer os seus testes mágicos. Entenda isso. E
como as escolas esotéricas, elas são extremamente elitistas, você só entra se você tiver um status adequado para entrar lá. Eu sei porque eu já tentei entrar na Rosa Cruz, não consegui. Então, assim, eles são bastante elitistas mesmo, mas eles precisavam de pessoas para testar as suas magias. Então, eles viram esse grupo marginalizado, que era a Quimbanda, eles adotam e reinterpretam a Quimbanda baseado nos seus conhecimentos ocultos, incluindo o satanismo, luciferianismo, depois vai entrar a escola de Diamond, vai entrar o esoterismo, vai entrar o Wicca, vai entrar um montão de coisa. Então, o que eles faziam? Eles faziam testes ali dentro, usando os médiuns que ali estavam, pensando que estavam fazendo culto. Isso nos primórdios das coisas, tá? Se você tiver dúvida ou se no futuro alguém questionar isso, eu tenho um vídeo onde um ocultista fala exatamente isso em um podcast famoso, incluindo o Rubens Saraceni, que foi uma das pessoas que mais fez isso usando da Umbanda e da Quimbanda, tá? Então, se não é achismo meu, eles falam isso na cara dura, que eles faziam um experimento utilizando a Quimbanda por causa da marginalidade que a Quimbanda estava encontrada. Essas pessoas vão evoluindo dentro desse conceito e vai ter rupturas, claro. Então vai ter o surgimento de várias quimbandas satanistas espalhadas pelo Brasil. Então, a gente vai ver no Rio Grande do Sul o surgimento não só do batuque, mas também da quimbanda luciferiana muito forte. Você vê que a maior parte das quimbandas luciferianas é no Rio Grande do Sul, São Paulo, e a menor de todas é no Rio de Janeiro, mas encontra. É mais difícil, mas ainda encontra. Então, a quimbanda satanista, em sua origem, ela é um terceiro resultado de uma fragmentação que houve da macumba carioca. Vocês entenderam até aqui? Nós conseguimos avançar? Agora vamos para a segunda diferença, que é a base filosófica e espiritual. E aqui começa a criar um abismo entre uma e outra, tá? Vamos primeiro para a quimbanda banto original. Ali enfatiza a relação com os ancestrais, espíritos naturais e forças espirituais como os diquinses e os baculos, que atuam como intermediários entre os homens e os mistérios do universo. Não existe um conceito de mal absoluto. Tudo depende da reciprocidade e do equilíbrio espiritual. Há a figura de uma divindade suprema, que é um zambi. Um zambi é um pungo. Então aqui nós já vemos elementos que você vê que não tem nem cita, né? Exu e Pombogira, porque eles estão enquadrados dentro da questão de ancestralidade. Exu e Pombogira na quimbanda banto nem é chamado de Exu e Pombogira, é compadre e comadre. Nós vamos ver mais daqui a pouco, que são espíritos ancestrais. Vamos cultuar espíritos ancestrais dessa terra, que aí inclui espíritos como indígenas, caboclos, sertanejos e tudo mais, que são espíritos que nós não temos ligação sanguínea, mas nós temos ligação com a terra. Nós vamos cultuar espíritos naturais, que são os espíritos que existem na natureza, que a gente pode traduzir, mas é uma tradução completamente errônea, como encantados, tá? Mas eu não gosto de usar esse termo, porque é um termo utilizado no catimbó e na jurema, pode misturar. Mas só para você ter uma ideia que esses espíritos naturais são espíritos são espíritos de seres que não viveram na Terra. Então, a árvore tem um espírito, a cachoeira tem espírito, na Terra tem espírito, e nós nos conectamos com eles para extrair força também. E também forças espirituais que estão acima de tudo isso, como os diquinses e os baculos. Também podemos acrescentar aqui também os rambás, que são forças que estão muito distantes de nós, porém muito mais próximas de um zambi, e dependendo do quimbanda, ele consegue ter acesso a essas forças, tá bom? E a maior diferença é
nessa quimbanda, nós temos uma figura central, uma divindade central, que é um Zambi a um Pungo, o Deus Supremo, o Criador. E tudo surge a partir de um Zambi. A nossa missão é voltar para um Zambi. O nosso objetivo é viver bem e viver extraindo a energia de um Zambi de todas as coisas. Então, para nós, tudo é um Zambi, tudo tem um Zimba, que é espírito. Então, o ferro tem Zimba, a água tem Zimba, eu tenho, você tem, tudo tem. A partir do momento que eu sei despertar o espírito de um Zambi que habita naquele objeto, naquele elemento, eu passo a ser mestre daquele elemento e eu passo a dominá-lo utilizando da força mágica dele para fazer muitas coisas. Então, o Quimbanda ele consegue extrair o poder das plantas, o poder das raízes, das sementes, das árvores, do espírito, dos ancestrais, dos inquinces, dos rambás e até do próprio Unzambi a Umpungo. Então, o Quimbanda é essa figura que vai fazer paralelo entre o espiritual e o divino através da Quimbanda Banto. Mas isso só é possível porque ele acredita que existe uma força superior que não é dividida entre bem e mal, ela não é maniqueísta, ela não é humanoide, ela não é humanizada, ela é uma força. E nós, como resultado da criação dessa força, podemos extrair força disso e ali realizar tudo o que a gente quer, principalmente as curas, porque um Quimbanda tem o foco de promover cura. Quimbanda é aquele que cura. Então, tudo isso é para moldar o universo ao nosso redor, para que, primeiro, eu seja uma boa pessoa e, segundo, que eu possa promover a cura no meu irmão, naquela pessoa que está me pedindo ajuda. Então, o culto Banto, em sua filosofia e na sua espiritualidade, eles pensam assim. Perfeito? Agora vamos ver como é que pensa a Quimbanda satanista no Brasil. Traz uma perspectiva dualista, onde Exus e Pombogiras são vistos como entidades rebeldes, independentes e alinhadas com o Lúcifer cristão, muitas vezes reinterpretado como uma figura de liberdade e conhecimento oculto. Há satanistas que são anticósmicos e outros não, mas há um consenso de irem contra o senso comum das tradições e religiões mais populares, que chamam de crenças limitantes. Então, para a maioria, aqui eu não posso generalizar, tá? Mas o que eu vejo, e eu tenho certeza que é o que você vê por aí, é que os quimbandistas satanistas ou quimbandistas luciferianistas, eles têm o Exu e a Pombogira como centro do seu culto, eles agregam a esse culto daimons, agregam demônios hebraicos, apelam para a figura de Lúcifer, Bafomé, Astarote, todos esses demônios que é disposto no cristianismo, no judaísmo. Ao mesmo tempo, alguns deles são anti-cristianismo, alguns são até anticósmicos, como se eles fossem pessoas que não estão dentro do cosmo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas um senso comum é que eles são contra qualquer tipo de religião hegemônica. Então, hoje a luta é contra os evangélicos. No passado, a luta foi contra o catolicismo. Em um outro momento, a luta foi contra o kardecismo. Então, dependendo da crença que está mais hypada, ou seja, aquela que é hegemônica, aquela que está mais visível, eles são contra. Pegando a figura de Lúcifer como rebelde e conhecedor das ciências ocultas como seu pivô. Então, a figura de Lúcifer entra aí como aquele que vai contra a hegemonia de uma tradição ou de uma religião. Então, alguns deles têm sim Lúcifer como aquele inimigo de Cristo, outros não. Outros vão pegar Lúcifer como uma figura filosófica do rebelde.
daquele que é contra o popular, a cultura de massa, e que vai guardar os segredos ocultos para si. Isso vai depender da vertente. Mas, independente da vertente, todos eles têm como centro o culto a Exu e a Pombogira, e para agregar força, eles colocam essas entidades, que são originais da Umbanda, como figuras escravizadas ou serviçais de um demônio. Então, tem a mistura, sim, do cristianismo, porque se para existir demônios, tem que existir um Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles negam a existência de um Deus, mas não negam a existência dos demônios. Ponto. Existem pouquíssimos quimbandistas luciferianos e satanistas, pouquíssimos, que acreditam que esses demônios fazem parte de um sincretismo aonde eles são deuses pagãos que foram demonizados. Eles têm essa consciência. Então, o que eles fazem ali são cultos a esses deuses pagãos demonizados e inclui Exu e Pombogira por herança da macumba carioca. Ponto. Para mim, esse último é o mais coerente, porque eles estão sendo honestos em dizer que esses demônios não são demônios, porque eles não creem na figura do demônio, pegam Lúcifer como esse rebelde e são deuses pagãos. É isso. Entende? Conseguimos avançar até aqui? Relação com Exu e Pombogira. Eu sei que vocês gostam dessa parte, né? Falou que é Exu e Pombogira, vocês já ficam alvoroçado, né? Como se só existisse Exu e Pombogira, meu amor. Gente, se você sentar com um velho macumbeiro de verdade, a última coisa que ele vai falar para você é de Exu e Pombogira. Se ele tocar em Exu e Pombogira é porque ele quer levantar e ir embora. Porque Exu e Pombogira é um dos grãos de areia que é a espiritualidade banto. É um dos grãos. Então, assim, quem tem, nem liga. Porque tem coisas muito superiores a Exu e Pombogira. Muito superiores. Mas vamos lá. Quimbanda Banta original. Exu e Pombogira são espíritos de ligação entre mundos. Entidades que transitam entre o físico e o espiritual. São ancestrais, conhecidos como compadres e comadres, remetendo a uma amizade legítima entre devoto e devotado. São respeitados como forças da natureza e do destino, e seu culto está ligado ao equilíbrio do ser humano. Contudo, não são os únicos a serem cultuados para esses fins. Há outras forças que compõem o cosmograma de poderes de um ser humano, sendo os compadres os de menor nível. Então, nós temos lá. Lembra do Dikenga? Se você não assistiu a palestra do Dikenga, você tá boiando aqui, tá? Você tem que assistir a palestra do Dikenga. Lá no Dikenga, nós temos diversos níveis. Exu e Pombogira, eles estão no primeiro nível. Por isso que a gente fala que Exu e Pombogira são os mais próximos de nós. Eles estão no primeiro nível. Se eu estender a mão aqui, eu encosto num. Então, eles são tão humanos quanto nós. A diferença é que eles estão desencarnados e nós não. Então, eles vão trabalhar aspectos que vão trazer equilíbrio do ser humano. Na figura da Quimbanda Banto, nós temos duas figuras primordiais que vão se manifestar como compadre e comadre. Um é chamado de provedor, o outro é chamado de protetor. Não importa se é macho ou se é fêmea, cada um vai tomar a postura que deve segundo cada ser humano. O provedor é aquele compadre que vai ajudar você a conquistar as coisas. Ele está no mundo para trazer as energias para você. O protetor é aquele que fica perto de você, te defendendo de qualquer energia contrária ao seu equilíbrio. Então é daí que o Rubens Saraceni vai roubar o termo guardião. Porque o protetor é aquele que te guarda, aquele que vai te mentorar, que vai te guiar
a partir do seu destino, do seu equilíbrio. Aquele que vai puxar a sua orelha, aquele que vai te conduzir para o melhor caminho. Por quê? Porque é ele que está mais perto de você. É ele que vai fazer o primeiro contato. Então, cada um carrega um casal, um provedor e um protetor. Pode ser um em cada posição, não importa. Pode ser o de frente, o de costas, não importa. Sempre é um casal. Tem mais? Tem mais. Mas aí eu não vou entrar aqui agora, porque senão vai bugar a cabeça de vocês. Lá no curso, eu vou debruçar sobre tudo. Mas existem mais forças além disso. A sua vida espiritual não deve se basear em Exu e Pombogira. Não. Você baseia a sua vida carnal em um só aspecto? Não. Você não só trabalha. Você trabalha, você se diverte, você vai para a faculdade, você namora, você faz esportes, você joga videogame. A sua vida social ela é diversa. A sua vida espiritual também deve ser diversa. O compadre e a comadre, eles são chamados assim para manter uma ligação íntima com você. Eles não são seus escravos, eles não são seus cativos, eles não são seus catiços, eles não são seus servos, eles são seus amigos. E como amigos, eles vão te ajudar. Como amigos, eles vão te corrigir. Como amigos, eles vão pegar na sua mão e te puxar para você não cair no buraco. Como amigos, eles vão te empurrar para que quando um carro passar, não passe por cima de você. Isso é um compadre, isso é uma comadre. São espíritos que estão ali para nos ajudar a nos manter no equilíbrio segundo o nosso destino. Não é para fazer aquilo que eu quero. Não, é amizade. É recíproco. Eles estão ali para me guiar e me cuidar. Perfeito. Contudo, o seu cosmograma, ele é muito maior. Existem outros espíritos, outras forças que devem te compor. Senão você só fica no raso. Só no primeiro nível, que é Exu e Pombogira. Mas cadê os seus ancestrais sanguíneos? Cadê os ancestrais da terra que trabalham a seu favor? Cadê as deidades da natureza que não estão mandando energia para a sua vida? Por isso que você fica doente. Por que não está tendo interferência das deidades do campo espiritual? Por isso que você é triste, solitário, depressivo, você vive perdido na vida, não sabe o que quer e quando sabe o que quer, logo desiste, logo não quer mais prosseguir. Porque as outras forças que compõem a sua vida não estão sendo ativadas. Então, novamente, tem compadre e comadre? Tem. Só que eles são o primeiro degrau para você galgar os seus verdadeiros poderes. E não são os únicos a serem cultuados ali. Perfeito. Essa é a Quimbanda Banto original. Agora nós vamos para a Quimbanda satanista do Brasil. Como é a relação com Exu e Pombogira? Exu e Pombogira são considerados demônios, muitas vezes associados a Lúcifer, Leviatã ou Beelzebu, sendo vistos como entidades que concedem poder material e espiritual para quem os invoca. Presentes em diversos rituais, são as figuras centrais desse culto. Uns consideram servos, escravos ou ancestrais. Varia de tradição, mas sempre ligados a poderes ocultos e submissão aos desejos de seus devotos. Existem sim quimbandas luciferianas, satanistas, que colocam Exu e Pombogira como ancestrais. Mas isso é um conceito moderno deles hoje, porque eles viram que nós começamos a vir à tona a falar sobre isso. Mas até então não era. Eles sempre vinculam a figura de Exu e Pombogira a demônios, fazendo até o sincretismo de Exu e Pombogira com demônios. Ah, Maria Padilha é Lilith, o Exu Veludo é o Asmodeus, e tem até os nomes cabalísticos, né? Quem aí nunca se deparou com uns blogzinhos aí que traz os nomes cabalísticos dos Exu e das Pombogiras?
Se isso não é sincretismo, eu não sei o que que é. Mas eles fazem, sim, a analogia de que Exu e Pombogira são demônios ou, em outras tradições, são espíritos escravizados por demônios. Logo, você deve fazer pacto com esses demônios para que esses demônios mandem os seus Exus e as suas Pombogiras realizarem os seus desejos. Então, no fim, o culto central da quimbanda do satanista é fazer com que esses espíritos se tornem servos do seu devoto. Pouquíssimas variações disso, geralmente o consenso é esse. Se o consenso não é esse, é o que se prega para vender. Então, você quer fazer uma amarração, você quer ter sucesso, você quer ter dinheiro, então faz um pacto com a Maria Padilha, com a Maria Mulambo, com o seu tranca-rua, com o Exu do Ouro. Não é assim? Não tô aqui mentindo não, né? Se eu tô mentindo, coloca aqui no chat. Mas é assim que se vende. E quem é que vai atestar o poder desse Exu e dessa Pombogira? Um demônio. Não pode vir que a minha Maria Padilha trabalha com Beelzebu. Quem é que vai questionar Beelzebu? Ninguém. Não pode vir que o meu Exu morcego trabalha com Lúcifer. Isso quando esses demônios não se manifestam também como Exus. Exu Lúcifer, Exu Beelzebu, Pombogira Lilith, pior que tem. Então muitas pessoas caem nessa achando que esse sincretismo vai fortalecer de alguma forma. De fato, eles estão acessando sim uma força. Isso nós não podemos negar. Só que não é uma força que é comparável ou deve ser colocado dentro da cosmologia da quimbanda. Eu acho que se eles tivessem assumido o papel de satanistas, estava bom. Ou afro-satanistas, estava ótimo. Porque faz parte desse conceito deles. A gente não está aqui criticando se é certo ou se é errado. A gente está fazendo uma comparação. Então, para comparar, o quimbanda, banto, que é o original, ele não acredita em demônios. Não acredita nesse tipo de força que domina o mal. Não existe isso para eles. Existe uma questão de equilíbrio, de proposta, de propósito, de intenções. Então, tudo vai ser feito em cima do seu entendimento. Na luciferiana, não. Tudo é feito em cima da barganha. E isso se populariza muito. Mesmo fora da quimbanda luciferiana, isso se populariza. Muitas pessoas chegam até a gente e falam: e se eu der um cabrito pro seu Exu, será que ele faz eu ganhar na Mega Sena? Será que ele faz eu ficar famoso? Quem aí que é pai de santo e mãe de santo nunca passou por essa situação? Essa barganha, ela é solicitada nessas quimbandas luciferianas satanistas. São barganhas, porque o Exu e Pombogira, que são o centro do culto, eles estão ali para barganhar coisas com o ser humano. E quem é que barganha as coisas na figura cristã moderna? O Satanás, o Lúcifer, os demônios. Então, está no mesmo grau filosófico de entendimento que Exu e Pombogira, sim, são os próprios demônios disfarçados. Então, eles caem dentro dessa esfera. E, claro, alguns não colocam assim, tá? Mas, mesmo assim, não se distanciam dos demônios. Fazem culto de Exu e Pombogira conforme as tradições afro. Contudo, no mesmo ambiente, você vai encontrar altares para diversos tipos de demônios. Como se um tivesse acordo com o outro. Só que não existe, não tem. Vamos então para a próxima diferença, que são os rituais e objetivos. Gente, só um adendo aqui, porque essa live vai ficar salva. Aqui no chat, eu deixei, lá em cima, vocês vão ver um link anexado. Lá é o link para o curso, tá? Essa mesma didática que eu estou fazendo isso aqui, é a didática que eu uso lá no curso. Então, se você quer aprender quimbanda Bakongo, Congo, Angola, do jeito que eu estou falando aqui, que essa quimbanda original, vocês vão ter acesso lá no curso. Você vai ter acesso a mais de 180 aulas.
São quase 2 anos de curso. Então aproveita que está no começo. O primeiro módulo já está pronto, já tem material lá para vocês consumir. Vai ter live exclusiva para a gente debater o assunto. Você quer aprender macumba de verdade, você vai aprender lá, tá? Aqui é só um ensaio. Isso aqui não é nem 1% do que nós vamos estudar lá. Perfeito? Tá aí o link. Eu vou deixar na descrição também. Vou deixar no comentário fixado. É só clicar no link e ir lá estudar com a gente. Aproveita que está no início para você pegar todas as lives e aproveitar bastante as ferramentas de estudo, tá? Eu sou muito generoso quando o assunto é estudar. Então, você quer aprender, aproveita. Então, vamos lá. Rituais e objetivos. Quimbanda Banto original. Suas práticas envolvem oferendas, sacrifícios, rituais, danças e cantos tradicionais para fortalecer laços espirituais e buscar soluções para problemas do cotidiano. As práticas buscam harmonia, proteção e abertura de caminhos, além de uma comunhão com a natureza e a sociedade, despertando os poderes e talentos do devoto conforme se torne um mestre em sua vida. A Quimbanda Banto, ela é uma escola iniciática. A gente chama de escola iniciática porque é assim que o Ocidente chama. Mas nós podemos configurar facilmente para uma faculdade. Porque ali você aprende a ser um profissional, um mestre na arte de cura. E como mestre na arte de cura, a primeira coisa é você se curar. Assim como na psicologia, a primeira coisa que você faz é se tratar. E você permanece se tratando, mesmo começando a tratar outras pessoas. Nós temos aí o Brian, que não me deixa mentir, né, Brian? O Brian é psicólogo e ele sabe que é justamente assim. Então, para você curar alguém, você tem que ser curado. Então, a Quimbanda Banto, ela tem a premissa de te educar, te harmonizar, te curar, te conectar à ancestralidade, fazer com que os seus poderes e os seus talentos sejam despertos e você seja lançado para a sociedade para ser a melhor versão daquilo que você se propôs a ser. Ponto. Até aqui é o caminho de um devoto. É para quem quer só ser devoto. Mas, se você se propôs a ser feiticeiro, você tem um outro caminho que parte daí para identificar a extração de poderes dos elementos para aplicar em situações. É o feiticeiro. E você também pode se tornar um sacerdote ou uma sacerdotisa, um ganga, um quimbanda ou uma uanga, ou até um muloge também. E ali você vai aprender a tratar dos elementos e se tornar mestre para conduzir outras pessoas nesse ciclo de aprendizado. Então, quando a gente fala que Quimbanda é uma faculdade, porque leva-se anos para você se tornar um Quimbanda, que é geralmente a pessoa que aprende a curar, aprende a disciplina básica. Para você se tornar um mestre iniciador, leva-se muito mais anos, de 7 a 10, 15 anos, porque realmente é muito extenso. E toda essa cura, todo esse ensinamento, toda essa filosofia são dentro das práticas. Então vai ter dança, música, tem poemas, tem histórias, tem mitologia, tem cosmograma, tem um monte de coisa que vai muito além de acender vela e ir para o cemitério bater tambor. Vai muito além disso. Eu falo que o Quimbanda Banto, ele mais estuda do que pratica. E quando ele para praticar, ele só precisa da metade do esforço. Porque ele estudou tanto, ele aprendeu tanto sobre aquilo, que ele não precisa colocar 7 velas. Uma vela vai bastar. Ele não precisa sacrificar um bode. Um galo vai bastar. Ele não precisa ir no cemitério. Ele sabe evocar a força do cemitério lá dentro da casa de feitiço dele, que é a Inzuanga. Ele sabe. Ele tem lá as coisas para isso. Então, o esforço é menor. Quanto menos esforço, mais força você tem.
Muito mais força. O que é mais rápido para você ganhar uma maratona? Você acordar, fazer o seu exercício de aquecimento e ir correr? Ou você quer subir uma montanha, descer a montanha e depois ir correr? É melhor levantar, fazer um exercíciozinho e correr, né? Pois é o que a Kimbanda propõe. Quanto mais fácil, quanto mais você se conhece, mais conhece os elementos, mais conhece a sua espiritualidade, a sua ancestralidade, mais fácil se torna você se conectar à espiritualidade. Mais fácil se torna você atingir o êxito naquilo que você quer ser. Então, não é uma barganha de eu vou dar um bode em troca de fama. Não, você quer ser famoso? Você quer ser famosa? Vem cá. Vamos se compreender, vamos despertar os seus talentos, vamos colocar magia no seu corpo, vamos trazer as forças necessárias para dentro de você e a partir da compreensão te lançamos para a sociedade e ali você fica famosa. Não é uma barganha. E isso se você, claro, não desistir antes, porque muita gente desiste porque ela se compreende e vê que aquilo que ela tanto desejava, de fato não era aquilo que ela queria. Então, não é um contrato assinado com sangue. Você tem ali muitas ferramentas filosóficas para você se compreender antes de você emergir na sociedade propondo fazer aquilo que você imagina que é o melhor para você. Por isso que a gente fala que os nossos ancestrais estão ali para nos guiar. Se eles estão para nos guiar, então nós devemos escutá-los, porque de repente o caminho que eu estou optando ir não é o melhor para mim. De repente me tornar outra coisa ou tomar um outro caminho seja melhor e mais rápido. Mas claro que tudo isso é dentro da compreensão, dentro da harmonia, estando em contato com a espiritualidade e buscando, claro, a harmonia com o Zambi e as suas forças. Diferente disso, você trava. E agora vamos ver os rituais e objetivos da Kimbanda satanista no Brasil. Seus rituais são influenciados pelo satanismo ocultista, incluindo invocações demoníacas, pactos e uso de símbolos de simbologia ocidental, como pentagramas e nomes demoníacos. O objetivo, muitas vezes, é voltado para o individualismo, poder e ascensão pessoal. Então a gente percebe que sim, essa Kimbanda, dentro dos seus rituais, eles utilizam mais elementos ocidentais, principalmente elementos de cultos ocultos, de escolas esotéricas, o uso da cabala hebraica, o uso de talismãs como pentagramas, hexagramas e tudo mais, o uso constante da numerologia, de sigilos. Então são elementos que não pertencem originalmente a uma cultura africana, e sim a uma cultura europeia ou do Oriente Médio. Então eles estão ativando uma coisa através de outros elementos. Nisso eles envolvem elementos do luciferianismo, do satanismo e também do paganismo, mas tudo dentro de uma escola de ocultismo. Dentro das escolas de ocultismo, você estuda de um tudo, mas você estuda para você ter conhecimento, não muito para a prática. Você pratica muito pouco, principalmente nos primeiros anos de inicialização ali no ocultismo que se propõe. É mais mesmo para estudo. Mas a Kimbanda luciferiana, satanista, ela tem um foco muito individual. É aonde ali você vai encontrar as ferramentas para você ter o seu objetivo alcançado. Então não tem uma compreensão, não tem uma busca pela espiritualidade, não tem uma busca pelo equilíbrio ou pela cura. Existe uma busca pelos seus desejos. Você quer ficar rico? Faça esse pacto. Você quer ficar famoso? É esse pacto. Ah, eu só quero ter contato com meu Exu, com a minha pombogira. Então faça esse assentamento. É assim assado. Então são fórmulas muito pré-prontas de resoluções imediatas para desejos, muitas vezes, eu não posso generalizar aqui, mas muitas vezes superficiais,
dos seres humanos. Então você pode reparar que as propagandas que nós vemos por aí é justamente isso. São pedidos banais de amarração, porque no passado eles faziam muito isso e ainda fazem, né? Mas quem colocava aqueles recados nos postes, traga o seu amor em 7 dias, não eram os umbandistas, não. Eram os quimbandistas satanistas que faziam isso. Traga o seu amor em 7 dias. E os charlatões que faziam isso. Então, não era nosso, não. Eles propõem que, através de um ritual rápido, resolve o seu problema. Eles ignoram o fato de que o seu problema pode ser a sua culpa. Eles ignoram o fato de que o problema vai persistir, mesmo que uma força invisível vá lá e resolva no primeiro instante. Porque o problema é você. Ou o problema é uma situação recorrente, que somente você compreendendo você vai conseguir resolvê-lo de fato. Até mesmo milagres importantes, como cura, por exemplo, que a Quimbanda satanista também faz cura, isso eu não posso negar, só que muitas dessas curas são também artificiais, porque muitas doenças estão no desequilíbrio dessa pessoa. Não adianta, se você tem um déficit de sol, não vai ser tomando banho de luz artificial que você vai se curar, você vai ter um alívio. Mas a cura mesmo vem ao tomar o banho de sol. Então, essa cura artificial é basicamente o que eles oferecem. Por isso que a gente fala do individualismo. É muito imediato. Eu preciso ter o meu emprego para amanhã. Então faz um acordo aqui com o Exu e vai lá e pronto. Só que tem várias problemáticas aí. Então, independente se a pessoa ou o sacerdote está fazendo com bom caráter ou com mau caráter, se ele realmente está fazendo ou é um charlatanismo, não interessa. Interessa que essa pessoa pode ter sim o seu problema resolvido, só que isso pode desencadear outros problemas. Eu gosto de usar o exemplo do Whindersson Nunes. Não que o Whindersson Nunes fez pacto com o diabo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele é o reflexo dessa filosofia. Ele é um menino inteligente, bacana, bonito. Ele foi um rapaz bem perspicaz, ele entendeu o algoritmo da internet, ele entregou tudo sem prometer nada. O cara ficou rico, famoso de um dia para o outro, né? O que aconteceu? Passou alguns anos, ele quis parar, não conseguiu. O que ele tentou várias vezes? Exatamente. Ele tentou contra a sua vida várias vezes. Ele perdeu um filho, ele perdeu uma esposa. O cara está se afundando em drogas cada vez mais. A gente vê isso acontecer com vários artistas. Por quê? Será que aquele era o destino dele? Talvez fosse. Porque você percebe que o brilhantismo é dele. Não é artificial, é dele. Mas cadê a preparação para que quando ele chegasse lá, ele não tombasse? Sabe quem chegou lá e não tombou? Michael Jackson. Michael Jackson era uma estrela que você nunca iria ofuscar. Então, uma hora ou outra, ele ia ficar famoso. Mas, independente dos métodos, o pai dele preparou ele para que ele fosse um artista. Lidando com a fama, com o assédio, lidando com as restrições. Então, a diferença está no preparo. Não existe um problema em você desejar ser alguma coisa. O problema é que um te oferece isso instantaneamente, então o seu desejo se torna maldição, e o outro te oferece uma base para você chegar lá de forma orgânica. E nada te abalar quando você chegar lá, porque você criou uma base larga para isso. Essa é a diferença de rituais e objetivos de um para o outro. Pessoal, deixa like, tá? Quem tá assistindo e não ao vivo, deixa comentário aqui, para eu saber que você tá assistindo depois a live, para ajudar a interagir mais aqui no canal. Porque eu quero trazer mais ensaios assim.
tem um ensaio que eu estou prometendo todas as lives. É um ensaio dos malandros. Já está pronto. Deu mais de 180 slides só contando a história da malandragem carioca, desde o primórdio até a atualidade. É um material que já foi utilizado para mestrado, já está sendo utilizado no cinema, tá? Então é um material de ponta que eu estou guardando para trazer para vocês. Mas quando é que eu vou lançar esse ensaio aqui para vocês? Quando o canal bater 50 mil inscritos. Vai ser o meu presente para vocês. E como é que você me ajuda a chegar a 50 mil inscritos? Por favor, comenta nos vídeos. Eu lanço vídeo todo dia. Se você comentar, você já ajuda. Gésil, não sei o que comentar. Dá um salve, dá um joinha, dá um coraçãozinho, se manifesta nos comentários. Isso é muito importante, porque se eu tivesse trazendo treta, estaria sim de gente comentando, né? Mas como eu trago informação, vocês não chegam junto. Então chega junto comentando. Eu lanço vídeo todo dia e pouco comentário. Comenta que você ajuda. E também compartilha. Compartilha com a sua casa de santo, compartilha com alguém que tem interesse, que os vídeos eu faço assim, de um tudo para que eles ficam bacanas para vocês. Então, me ajuda a chegar nessa marca de 50 mil. Quando tiver 50 mil, eu vou vir aqui ao vivo com vocês. Nós vamos passar quase 8 horas aqui falando sobre a malandragem do começo lá do século XVIII até chegar no Brasil moderno, na Lapa, que nós conhecemos hoje, tá bom? É o meu presente para vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês, senão não vai rolar, hein? Eu guardo na gaveta, fala igual os pais santos do antigo. Eu vou levar pro túmulo, hein? Vou levar pro túmulo. Então, se manifesta nos comentários aí para ajudar. É like, comentário e compartilhar. Isso faz toda a diferença. Ó, só mais uma observação aqui. Tem muita gente que me segue, que eu vejo que segue também outras pessoas aí. E eu vejo o comentário dessas pessoas em vídeo desse pessoal aí que vocês falam que vocês não gostam. Mas nos meus vídeos eu não vejo comentário. Comenta lá, mas também comenta aqui, gente. Por favor, ajuda aí. Vamos lá. Na visão do bem e do mal. A Quimbanda Banta original. Não existe um conceito fixo de bem e mal. A ancestralidade pode abrir ou fechar caminhos conforme a justiça espiritual. O mal é algo relativo, dependendo do contexto e das ações de um a um, ou de cada um. E aí, eu sei que popularizou recentemente isso vindo do Mestre Jonas, um homem que eu respeito muito. O Mestre Jonas, ele tem tradição, ele sabe do que ele fala, tá? Eu sei que ele é sensacionalista, e isso ele é, sensacionalista. Contudo, eu sei que ele tem tradição. Eu tive certeza que ele tem tradição por 2 motivos. Primeiro, no podcast que ele foi, no Isso Não É Podcast. Se você não assistiu o episódio com o Mestre Jonas, vai lá e coloca nos comentários. Eu vim por causa do Mestre Gésil Alves. Coloca lá que eu quero saber, tá? E segundo, porque eu vi um vídeo dele onde ele fala sobre Saci. Quando eu vi ele fazendo um ritual para Saci, e o ritual que ele fez foi perfeito, eu entendi que ele sabe fazer os paranauê, só que ele é sensacionalista. O cara entende de marketing. Então, essa é a única diferença. Então, quando eu vejo que ele que popularizou essa questão de justiça, foi o terceiro motivo que eu vi que ele sim sabe do que ele fala. Por quê? O conceito de justiça é um conceito da Quimbanda Banto. Tanto que até hoje, em território Banto, Moçambique, Camarões, Angola, República Democrática do Congo, República do Congo, você vai encontrar quimbandas hoje
que ainda utilizam de tribunais ancestrais para determinar através de magia se a pessoa acusada é inocente ou não, usando do poder da ancestralidade para determinar se haverá punição ou não, se aquela pessoa é inocente ou não, e é tão eficaz que eles não abrem mão de passar pelo tribunal ancestral em vez de passar pelo tribunal do Estado. Só para você ter o exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Existe o ritual do fogo, do elemento fogo, que eles fazem uma roda, o acusador vai chegar e vai falar, olha, o fulano de tal me roubou. Aí o fulano de tal vai falar, não, eu não te roubei. Quem te roubou foi fulano, não foi eu. Então o quimbanda, ele vai lá, ele vai acender o fogo, ele vai encantar o fogo, ele vai colocar a mão no fogo, ele não vai queimar. Aí ele tá falando, ele vai mostrar, olha, tá vendo? Eu sou inocente, eu não queimo. Acusador, vem cá, coloca a mão. Se queimar, é porque você tá mentindo. Então coloca a mão. O cara coloca a mão. Ele é o acusador, geralmente não queima. Ele não queima. Então é sinal que realmente ele foi roubado. Aí chama o primeiro acusado. O acusado coloca a mão. Se a mão dele queimar, é porque ele é culpado. E depois vai pro outro. E vai passando de um a um até queimar. Quem queimar é a pessoa que roubou. E aí, digamos que queimou a mão do Joãozinho. Eles pegam o Joãozinho, vão lá na casa dele para ver se o roubo tá lá. E geralmente tá. Então a magia descobre o injustiçado, descobre quem é que cometeu o crime. Outro tipo de teste que se faz é o teste das palhas. Eu acho que esse aí talvez você já viu, porque eu já vi no YouTube esse teste. Eles pegam 2 vassouras de palha, elas se cruzam, né? E elas se soltam com facilidade, é palha. O quimbanda coloca todo mundo sentado e o acusador vai falar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então o quimbanda vai encantar as palhas e vai cruzar. E ele passa no pescoço das pessoas. O inocente vai passar e a palha vai se abrir. O culpado, se a pessoa for culpada, a palha vai passar e vai travar. E aí, travou, opa, o culpado foi pego. Eles seguram a pessoa e vão lá tirar a prova se realmente ele é. E como eu falei, é tão eficaz que não erra. Eles pegam o ladrão, eles pegam a pessoa mau caráter ali através da magia do tribunal, tribunal ancestral do quimbanda. O quimbanda que faz isso. Então, esse é o conceito de justiça através da magia, através do elemento. Não tem como fazer. Isso aqui, quando veio para o Brasil, isso aqui foi colocado como prova de fogo. Quando a entidade jogava brasa no chão e ela sambava e não queimava, ela não estava provando que ela era a entidade. Ela estava provando que ela não estava mentindo. Por isso que ela fazia a prova de fogo. Só que o pessoal da Federação Espírita nunca entendeu, porque eles nunca se propôs a entender nada que vem de África, por causa do eugenismo deles. Então, é aí que nasce a prova de fogo para testar a verdade na ocasião, para fazer essa justiça. E aí a gente vai ter que abranger, isso aí eu vou discutir lá no curso, isso é questão filosófica e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam aqui agora é que o conceito de bem e mal não existe, diabo e Deus não existe, Deus é uma força criadora, não é uma força personificada, não existe um diabo no inferno dando garfada, te queimando no mármore, não existe isso, tá? Existe um outro conceito, existe o de Kenga, que é uma anomalia que a gente fica no mundo espiritual e no mundo carnal, em transições. Existe uma outra cosmovisão do que acontece no pós-morte, mas não é um consentimento de bem e mal, céu e inferno. Isso se chama maniqueísmo e na quimbanda banto não tem. Agora vamos ver visão do bem e do mal da quimbanda satanista do Brasil. Muitas vezes
adota uma visão luciferiana, onde a rebeldia e a quebra de tabus são vistas como virtudes. Exu e Pombogira são retratadas como figuras opositoras às religiões monoteístas e seus dogmas. E ali, então, nessa oposição, então, se você está se opondo à religião monoteísta, então você está vendo aquele Deus monoteísta como seu inimigo. Então, se você é o opositor dele, então você é a figura do mal. E ele seria a figura do bem. Ou você é a figura do bem e ele é do mal, não importa de qual lado você está. A questão aqui é dualidade. Então, sim, eles acreditam no maniqueísmo, na luta do bem contra o mal. Se você está do lado do bem ou do mal, não se sabe. Mas eles acreditam nisso. E a figura de Exu e Pombogira é colocada no contexto filosófico luciferiano, aonde a rebeldia ela é bem-vinda. O tabu, as quebras de tabus são bem vistos. Por quê? Eles olham para as religiões hegemônicas, para as religiões monoteístas, e eles olham como crenças limitantes. Então eles precisam se libertar. E somente um rebelde se liberta. Então eles são a figura controversa. Logo acreditam na figura do bem e do mal. Logo acreditam que sim, é possível fazer o mal pelo mal ou o bem pelo bem. Eu não estou dizendo que todos eles só fazem o mal ou que eles só fazem o bem. Não é isso. Estou dizendo que eles acreditam sim que existe uma atmosfera maniqueísta onde tem uma figura do bem e uma figura do mal. Existe um Deus e existe um diabo. Existe um céu e existe um inferno. Se para onde eles vão, ou se eles estão acreditando que eles é o bem e que Deus ou a religião monoteísta é do mal, isso eu não sei afirmar. Talvez cabe cada pessoa que participa dessa tradição. Eu não sei. Sei que esse é um conceito muito típico deles, tá? Relação com outras religiões. Kimbanda Banto original é sincrética e tem conexões com a Umbanda, Candomblé e práticas indígenas. Não há oposição direta ao cristianismo e muitos praticantes também seguem santos católicos ou cultos afros brasileiros. Vamos lá, eita polêmica, vamos lá. Primeira coisa, macumbeiro de plantão, entenda o que é sincretismo. Entenda, pelo amor de Deus, o que é sincretismo. Sincretismo não é disfarçar uma coisa com a outra. Os negros colocavam Jesus e falavam que era Oxalá. Isso não é sincretismo. Isso é disfarce. Isso é ocultação. Sincretismo é quando nós fundimos dois símbolos para formar um novo símbolo. Sincretismo é quando eu falo que Jesus é Oxalá e Oxalá é Jesus. Entende? Não é que se eu falar que Jesus simboliza Oxalá, é ocultação. Cada um é cada um. Se eu falo que Jesus é Oxalá e Oxalá é Jesus, isso é sincretismo, porque eu estou fundindo dois símbolos. Isso é a diferença. Agora entenda outra coisa. Sincretismo é a coisa mais normal da sociedade humana. Não existe uma sequer religião, tradição, filosofia, cosmovisão que não seja sincrética. Não existe uma tradição pura. Não existe. Tira isso da sua cabeça. Não existe. Desde o século XIV, antes do século XIV, os povos bantos já estavam fazendo o sincretismo de suas crenças com o islamismo, com a cultura de Kemet, com a cultura islâmica, com a cultura cristã, antes dos portugueses chegar no Congo. Então,
que é o sincretismo, então? É quando eu vou na sua casa e você me apresenta um novo conceito religioso. E eu falo, poxa, legal, gostei disso aqui. Eu vou voltar para casa, no meu culto, eu vou acrescentar aquilo que você me ensinou. Isso é sincretismo. A gente vai fazer reacts lá no curso de um feiticeiro, Banto. É um documentário antiguíssimo que eu tenho, que o feiticeiro, ele faz as orações dele com o Alcorão. Ele lê o Corão, ele lê uns papelzinhos todo velho, ele lê e ele faz feitiço com aquilo. Os malês, quando eles vieram para cá, na revolta dos malês, o que eles utilizavam? Patuá, as mandingas deles. Aqueles patuá, o que tinha lá dentro daqueles patuá? Versos do Alcorão. Eram pessoas africanas e iorubás, cultuadoras de orixá, fazendo macumba com texto do Alcorão. Sincretismo. Entende? Então, o sincretismo, ele está presente em tudo. Claro que uns forçam a barra. Eu não queria fazer isso aqui hoje, não, mas deixa eu tentar achar aqui. Hermes e Anubis. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Isso aqui é uma imagem romana da época do Império, aonde eles fundiram a figura de Hermes, deus grego, com Anubis, transformando ele numa terceira divindade. Isso é sincretismo. Percebe que eles não falaram que Hermes é Anubis ou que Anubis é Hermes. Eles fundiram os dois. Pensa, uma estátua grega do Império Romano, com aspectos humanos romanos, com o caduceu de Hermes, com a cabeça de chacal de Anubis. Isso é sincretismo. Entenda. Isso aqui é comparação, é ocultação. Quando você compara as divindades, você oculta uma atrás da outra. Isso é ocultação. Então, o que os nossos ancestrais no Brasil fizeram era ocultação, não era sincretismo. O sincretismo ele foi feito lá na Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, porque ele não entendia nada, porque ele não quis aprender com os negros da macumba carioca. Ele foi prepotente e ele quis abrir a sua própria religião. Por isso que ele que fez sincretismo. Nós fizemos ocultamento para preservar a nossa vida, porque era lei. Era lei que qualquer pessoa que fizesse culto fora das tradições católicas deveria ser condenado. E houve períodos do Império que a condenação era a morte. Tem até um episódio na Chica da Silva, a novela Chica da Silva, que eles falam sobre isso, que a Chica fala que ela era devota de Santa Bárbara. Aí um escravizado lá ri. Aí a mulher fala, por que você tá rindo? Aí ele fala, não, sinhá, é porque nós negros, nós disfarçamos os nossos orixás nos santos. Então ela é devota de Iansã e não Santa Bárbara. Aí a sinhá fala com a Chica, mas assim a Chica sabe que qualquer culto fora da Igreja Católica é condenado à morte, não é sim a Chica. Aí ela fala, sim, eu cultuo Santa Bárbara, sou devota desde criança a Santa Bárbara. Entende? Então, é um disfarce, não é sincretismo. Nós nunca sincretizamos nada. Agora, vamos lá. Agora que vocês entenderam a premissa, vamos para a relação aqui. O povo banto sempre fez sincretismo. O povo banto é conhecido por ser um povo acolhedor. É um povo hospedeiro. Eles hospedam muito bem as pessoas. E é por isso que
Os portugueses, quando chegaram lá, abusaram disso, abusaram da bondade deles, porque todo mundo que chegava era muito bem acolhido. A sua cultura era não só respeitada, mas eles admiravam para ver o que havia de bom para que eles pudessem absorver. Toda vez que absorvia aquilo que era de bom, isso era sincretismo. Então, dentre as 350 etnias banto, nós vamos ver diversos tipos de sincretismo. E isso vai chegar no Brasil. A partir de 1446, isso, 1446, quando as primeiras nau portuguesas chegam no Congo, começa os primeiros escravizados vir para o Brasil a partir de 1530, já começa a chegar escravizados aqui no Brasil, já descrentes da sua crença materna e crendo em outras divindades, como também o próprio Jesus Cristo. Então vai chegar aqui no Brasil bantos que eram cristãos. Eles eram porque eles queriam, não porque era imposto para eles, porque eles queriam. Vai chegar bantos que eram islâmicos, porque eles queriam, não porque era imposto. Como vai chegar também sacerdotes de um zambi, de um quince, vai chegar de um tudo. Por quê? Podia. O sincretismo era livre, eles não viviam religião, eles viviam tradição. Então, quando a gente fala que a quimbanda banto ela é sincrética, não é porque ela disfarça os seus símbolos atrás de santo católico. Não é isso que se faz. Ela é sincrética porque ela absorve o melhor do próximo, porque é no consenso da filosofia de você tentar compreender o próximo. A única forma de eu compreender você é aprendendo com você, é te ouvindo, é extraindo de você o melhor de você. E ali vai haver um sincretismo religioso, sim, porque se você me ensinar um aspecto novo de Deus, eu vou trazer para a minha vida. Se você trazer um aspecto de sabedoria do seu ancestral, eu vou trazer para a minha vida. Eu vou enriquecer o meu culto com a sua sabedoria. Isso é o sincretismo proposto na cultura banto. E é por isso que eles se aproximam muito bem de outras religiões, como o candomblé de Angola, o samba Angola, o tambor de Minas, o samba de caboclo, o candomblé de caboclo, telecô, o molocô, a umbanda. Se comunica muito bem, por quê? Não há julgamento. Eu quero olhar para você e eu quero tirar o melhor de você para enriquecer a minha vida. E aí sim tem essas boas relações, tem essas boas práticas. Então, até mesmo para com o evangelho, para o cristianismo, não há inimizade. Nós sabemos que nós somos, sim, combatidos por eles. Isso nós sabemos. Mas o que há de melhor nessas religiões, nós observamos e nós absorvemos, tá? É por isso que você vai ver entidades no Quimbanda, entidades na Quimbanda banto, que fazem orações católicas, fazem orações a santo católico. Primeiro, que é a devoção dele. Como eu disse, cada entidade tem a sua identidade. Então, para preservar a identidade dele, se ele gosta de São Jorge, ele vai cultuar São Jorge. Isso não quer dizer que todo mundo irá cultuar São Jorge, mas eu nunca vou proibir ele de fazer a oração de São Jorge dele, porque faz parte da identidade dele. Então vai usar. E não é que funciona? Não é que a macumba com Santo Antônio funciona na mão de um nego velho quimbandeiro? Por que funciona? Porque ele sabe extrair o melhor daquilo. É como o nosso amigo disse ali, dos espíritos revoltados contra o cristianismo por causa de tudo que o cristianismo fez. Mas na cultura banto, a gente não olha isso. A gente sabe o que eles fizeram. Por nós sabermos o que eles fizeram, que a gente não deixa mais eles entrar na nossa casa. Pronto. Me enganar uma vez é culpa minha.
enganar 2 vezes, quer dizer, eu enganar uma vez é culpa sua, me enganar 2 vezes é culpa minha. Então, você me enganou, meu filho, você não entra mais. Perfeito. Mas isso não quer dizer que eu vou me virar contra você. Isso não quer dizer que eu não vou extrair o melhor da sua crença, do que você fala, do que você faz. Eu vou extrair. Por isso que esses pretos velhos, quimbandeiros, eles rezam para São Benedito, para São Antônio, para São Sebastião, para São Roque, e eles fazem o chão tremer. Eles fazem o chão tremer, a macumba acontece. Por quê? Porque eles extraem o melhor daquele elemento. Porque faz parte da crença individual dele. Assim como um caboclo quimbandeiro, ele vai rezar para Tupã, ele vai rezar para Iangá, ele vai rezar para Jaci, para Jurarauaçu, para o Andaruvuçu. Ele vai rezar e vai acontecer também a macumba, porque faz parte da crença dele, faz parte da identidade dele. E eu, como quimbanda banto, que respeito as crenças e a individualidade, vou respeitar também e vou extrair o melhor daquilo, o melhor. E ali o sincretismo acontece porque nós respeitamos todo mundo. Então, se a gente for voltar no passado, lá na pequena África, nós vamos ver que os cultos que os malês faziam, tinha católico, tinha cristão, tinha macumbeiro, tinha quimbanda, tinha calundum, tinha capoeira, tinha candomblecista, tinha babá, tatá, olorixá e tinha muçulmano, tinha islâmico lá. Todo mundo cantando e rezando juntos. Por quê? Filosofia banto. Juntos. Os nossos inimigos são outros. Juntos aqui. Cada um tirando o melhor de todos. Então é ali que surge isso. Então nós não somos contra nada. Entendidos aqui? Vamos lá com a relação com as outras religiões, a quimbanda satanista do Brasil. Rejeita frequentemente o sincretismo e se opõe fortemente ao cristianismo, promovendo uma visão anticristã e anticatólica. Muitas vezes incorpora elementos do satanismo moderno, como a da Igreja de Satanás, do Anton LaVey. Então, é claro que não são todos, novamente, não estou generalizando, mas a postura mais notória é que sim, eles são anti-sincretismo, apesar deles fazerem sincretismo, né? Porque quando você fala que a Maria Padilha é Lilith, é um sincretismo, porque você fundiu 2 símbolos. Se você estivesse falando que por trás da Maria Padilha eu cultuo Lilith, é ocultismo, você está ocultando, né? Mas não, você está falando que Maria Padilha é Lilith, então é sincretismo. Quando você fala que Exu é o diabo, é sincretismo. Então você está usando. Então esse sincretismo que eles se opõem é o sincretismo católico, das figuras católicas, porque eles se propõem como anticatólico. E depois eles se colocam como anticristão. Então tudo que vem do monoteísmo cristão, eles são anti. Eles não se colocam como anticristo. Eles não se colocam como isso. Eu nunca vi narrativa de quimbanda, a não ser o Vic Vanilla, que o Vic Vanilla já falou isso, mas ele, de fato, a gente descobriu que ele não é bosta nenhuma, né? Mas então não conta. Mas eu nunca vi um quimbandista luciferiano ou satanista falar que eles eram anticristo. Mas eles são anticristão. Eles são anticristianismo. Eles são anticatolicismo. Eles não gostam da figura hegemônica da igreja. É isso. Nisso, eles rejeitam tudo que vem de lá. Então, de fato, o sincretismo que eles se opõem é o sincretismo dos símbolos orientais, dos símbolos ocidentais, do símbolo do Oriente Médio que eles usam, dos símbolos africanos que eles usam, com elementos da cristandade. É esse sincretismo que eles se opõem, porque os outros eles fazem. Quando você sincretiza demônio com entidade, é sincretismo. Quando você coloca daimons com demônios, daimons com entidades, é sincretismo. Então, tá ali o sincretismo. E eles tomam, muitas vezes, um distanciamento de outras religiões. Eu percebo que
São pouquíssimos satanistas ou quimbandistas luciferianos que têm uma boa relação com sacerdotes de outras religiões. Geralmente, babalorixás, tatanquinses, os dotéis dos voduns, eles não se relacionam muito bem com o quimbandeiro luciferiano. Assim como os sacerdotes de Umbanda, eles também não se relacionam muito bem, por diversos aspectos, mas principalmente pela arrogância que vem do povo da quimbanda luciferiana, porque eles rejeitam tudo que o outro pratica. Então, se é candomblé, eles rejeitam. Se é vodum, rejeitam. Se não tiver dentro das práticas dele, para ele é crença limitante. Então, eles rejeitam qualquer tipo de religião. Eles acham que é a religião que aprisiona, sendo que o que eles fazem também é religião. Então, novamente, aí o argumento deles indo contra eles mesmos. Então, basicamente é isso que essa crença se dispõe a fazer. E nesse pensamento do satanismo moderno, da Igreja de Satanás do Anton LaVey, é muito filosófico. Eu não concordo muito com isso, eu coloquei, mas eu não concordo muito com isso, porque vai misturar bastante. Porque nós temos o quimbandeiro luciferiano rico e nós temos o quimbandeiro luciferiano pobre. O pobre não sabe nem que existe uma igreja satânica luciferiana fundada por Anthony LaVey. Ele nem sabe que isso existe. O rico sabe, porque ele passou pela maçonaria, ele passou pelas escolas ocultas, ele passou pelo esoterismo, ele sabe dessas coisas. Então, tem um grupo que sabe, porque teve acesso à informação, e tem outro grupo que não sabe, porque não teve acesso a essa informação. Mas, de fato, a filosofia está ali por trás. Porque quando você coloca Lúcifer como portador da luz e guardião do conhecimento oculto, isso é LaVey. Quando você coloca Satanás como opositor à hegemonia, como o rebelde, isso é filosofia, LaVey. Isso está escrito na Bíblia satânica da Igreja Luciferiana de LaVey. Então, mesmo que você não conheça, esse conhecimento chegou até você por alguma via e você replica sem saber. E aqui, para a gente concluir, a Quimbanda Banto original é uma tradição espiritual de raízes africanas voltada ao culto dos espíritos e à manutenção do equilíbrio espiritual. Já a Quimbanda satanista do Brasil é uma adaptação moderna, influenciada pelo ocultismo ocidental e pelo satanismo filosófico, que busca o individualismo e a rebeldia espiritual. Então, basicamente, a nossa live é essa. Me diz aqui nos comentários, no chat aqui, vocês gostaram? Sejam sinceros, é um formato bom? Vocês conseguiram entender, compreender? Vocês gostariam que eu voltasse com mais temas assim? Eu quero de vocês, porque eu faço para vocês. Então, vocês têm que me dizer que se vocês estão gostando ou não. Nós estamos com 44 pessoas aqui e eu espero que essas 44 pessoas também deixaram um like, tá? Mas eu quero saber se vocês gostaram. Toda sexta-feira eu vou tentar trazer aqui um vídeo assim para a gente agregar. Então, se tiver temas, então traz que eu vou tentar embutir o tema para a gente analisar. Vocês perceberam assim, eu não fui ofensivo com ninguém. A ideia é comparar, é falar sobre fatos. Então não é falar sobre pessoas. Até mais, tchau, tchau. Zambi Aquatenzá. Zambi abençoe todos vocês. Até mais.